Te adorarei.
de novo, de novo. Ei, as montanhas se moverão. Ei, as pedras rolarão. O morto se torna vivo na presença do Papai. É o Espírito da fé. É o Espírito da fé. É o Espírito da fé. É o Espírito da fé que não depende das minhas emoções, não. Ele vai onde eu não posso ir. Ele toca em lugares que o homem não pode tocar. Ei, ele livra do pecado, do laço do passarinheiro. O depressivo, ei, tem alegria para te pertencer. Tem dança do justo. Há uma canção na casa do justo. Há uma dança na casa do justo. Ei, o diabo não vai entender. Milagres, curas e sinais. Milagres, curas e sinais acompanharão aqueles que creem. Milagres, curas e sinais. Ei, é a tua promessa. Milagres, curas e sinais.
igreja? Amém. Vou me apresentar porque eu acho que tem gente aqui que não me conhece. Muitos suspiros. A Edni passou esse suspiro dela pra mim, pastora, misericórdia. Meu nome é Maísa. Ó, essa é minha família. Olha que lindos. Eu que fiz todos os dois, para a glória de Deus. Não foi fácil, foi um trabalho bem difícil. Meu nome é Maísa, sou casada com o Paulo Igor, que ele está aqui. Minhas crianças estão lá na salinha. Eu congrego nessa igreja. A gente fez as contas? 11 anos, não foi? 11 anos, né? A gente estava hoje conversando sobre a história da igreja e eu já passei por vários ministérios. Do Ministério Infantil, do Ministério de Louvor, das células, tantas coisas. Da dança, eu tinha esquecido da dança. Olha só, mais um para o meu currículo. Faz o check. E hoje o pastor me deu essa incumbência de estar compartilhando com vocês uma palavra. Amém? Glória a Deus. E hoje é o culto da família. E eu, misericórdia, Senhor, o que eu vou falar? Eu estou construindo a minha família tem pouco tempo, né? Nós temos 9 anos de casados e a minha filha mais velha tem 4 anos. Né, pastor? Pós-doutorado? 4 anos, olha aí. Amém? E o que eu quero compartilhar com vocês está lá em Êxodo 25, amém? Quem trouxe a Bíblia? Aleluia. Eita, esse vento. Deixa eu afastar mais aqui. Amém? Cadê o irmão Osvaldo? Que eu vou pegar carona no marketing dele, o marketing do irmão Osvaldo. O segredo das águas. E hoje vai ser, irmão, o princípio divino da mesa. Olha aí. Para a glória de Deus, eu vou subir na garupa. Só quem estava domingo passado vai entender. Na garupa do Espírito. Olha aí. Mistério, gente. Tem que assistir no YouTube, quem faltou, viu? Amém? E o Senhor falou lá em Êxodo 25, 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Quem já leu essa parte? Quando a gente lê, parece um pouco maçante, porque Deus fala milímetro por milímetro. Cada coisa precisa estar perfeita. E nisso a gente já conhece um pouco do caráter do nosso Deus, né? Que ele é um Deus organizado. E a casa que ele manda construir é uma casa toda ornamentada e decorada. As cortinas tinham bordados de querubins. Olha que coisa romântica, gente, eu acho fantástico. Uma cortina bordada, tudo era feito de ouro, tudo era com muito esmero, né? Tudo era feito muito específico. Mas tudo tem um porquê, né? Quando Jesus fala assim que o que ele faz é que ele vê o Pai fazer, ele está nos mostrando algo. Se ele está fazendo algo que ele vê o Pai fazer, ele está nos ensinando algo. E às vezes nós precisamos ficar atentos aos pequenos detalhes, amém? Então, quando Deus fala isso, ele estava construindo um lugar de habitação, que era cheio de detalhes, cortinas, bordados, utensílios, cheiro. Tinha um incenso que não podia parar de ser queimado. Ele tinha que ser o tempo inteiro queimando aquele incenso, para aquele ambiente ter um cheiro. Amém? Tinha decoração, tinha ordem, tinha zelo. E isso mostra para nós que é um lugar de habitação. Então, aquilo era um lar. Era um tabernáculo onde a presença de Deus estaria. Antes disso, eu não sei se vocês se recordam, mas Deus aparecia em alguns momentos para algumas pessoas específicas. Amém? E quando ele manda Moisés construir o tabernáculo, ele está fazendo um lugar de habitação da presença. Amém? Todos estão entendendo? Então, aquilo era um lar e tinham várias coisas que hoje tem na nossa casa. E a gente precisa prestar atenção nesses pequenos detalhes. E se a gente for estudar todo o tabernáculo, as cores, tudo tem um significado. Né? Os tantos de cortina, os tantos de tenda que tinha que ter, tudo tem um significado, uma simbologia. Amém? E o que o Senhor estava tratando comigo e ainda está construindo essa palavra em mim é a questão da mesa, a importância da mesa, do tabernáculo. Amém? Quem tem mesa em casa? Quem não tem, tem que ter. Quando a gente casou, a nossa casa é bem pequena. E quando a gente casou, era um balcão.
a gente não ficava em casa, né? Eu estudava o dia inteiro, ele trabalhava o dia inteiro, e era só um balcão, e a gente conseguiu comprar as 2 banquetas, pronto, a gente ficou morto de feliz. Só que no balcão, a gente olhava para a cozinha. A gente não olhava um para o outro. E isso é uma estratégia do Satanás. E às vezes a gente acha que não é, mas é. Porque se a gente não tinha tempo um com o outro, e o tempo que a gente tinha, cada um olhava para uma coisa. Cada um estava olhando para uma coisa. E às vezes não havia conexão naquele momento. Era uma comida muito rápida, que a gente estava cansado, e a gente acabava deixando para lá. E Deus quer resgatar alguns princípios, e Ele tem nos mostrado e nos ensinado coisas que a gente precisa retornar a fazer. Antigamente, se você fosse numa casa de uma avó, a mesa era de 10 lugares. Quem já foi numa casa assim que a mesa era gigante? Né? Lá na família do meu pai é assim, a mesa é gigante, uma mesa enorme. E hoje em dia as mesas se tornaram apenas balcões. E isso tudo tem um porquê. Amém? E Deus, ele é muito esperto, né? Ele chamou Moisés para ser o mestre de obras dele. E onde foi que Moisés morou? Onde foi que ele esteve a vida dele? Num palácio, né? Então, ele estava acostumado a viver com aquelas coisas de ouro, de joias, de coisas valiosas. E Deus chama alguém que já tem uma visão. Olha, ele já tem mais ou menos uma visão do que eu quero. Então, vem cá que eu vou te mostrar algo muito maior que tu vai construir. Amém? E houve essa transição, esse período de transição da forma de Deus se relacionar com o seu povo. Agora existia aquele ambiente que estava ali pronto, preparado, e a presença de Deus estava numa arca, lá no Santo dos Santos. Pensei que tu estava me falando alguma coisa, irmão. E a presença estava lá na arca, no Santo dos Santos. E Deus começa a falar, antes dele passar a planta do tabernáculo, ele fala de 3 coisas antes dele falar do tabernáculo em si. E às vezes as coisas que vêm por primeiro ou por último, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, amém? Então o Senhor fala da arca da aliança, da mesa e os utensílios e do candelabro de ouro. E só então ele começa a dar as instruções sobre o tabernáculo. Amém, igreja? Amém. Quem tem boca? Louve ao Senhor toda criatura. Tem uma musiquinha, né, que tem, os meus filhos escutam. E lá no Êxodo 25, 23 tem assim, ó. Eu vou ler para vocês, amém? Eu vou ler até o 30. Façam uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Vocês não acham específico? Eu acho muito específico. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também uma borda da largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-os nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. 29. Faça de ouro puro seus pratos e o recipiente para incenso, e as suas tigelas, e as bacias nas quais se derramarão as ofertas de bebida. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Amém? Então, Deus dá uma instrução específica. Mostra centímetro, como Ele quer, o formato, a cor, a borda, tudo. E Ele coloca sobre esta mesa pratos e utensílios. Isso lembra vocês alguma coisa que tem na nossa casa? Um jantar? Amém? Um momento que a família precisa estar. Só que sobre essa mesa tinha algo muito mais valioso. E que nós hoje temos acesso. Que é o pão da presença. Eu sou chorona, tá, amados? Então, vocês já vão aí se acostumando que eu sou chorona. E esse pão da presença é o próprio Jesus. Tudo é figura, né? Deus é fantástico. Ele mostra pra gente uma história, ele mostra todo que você vai desvendando. Ler a palavra é isso, é desvendar coisas. E aí você começa a desvendar e você quer entender aquilo, por que aquilo. E por que aquilo é aquilo? Porque Deus está falando algo específico. Amém? E ele diz, coloque diante de mim os pães da presença. E esse pão é Cristo.
ele fala, né, que ele é o pão da vida. Amém? E nós ceiamos e nós repartimos o pão, que é o corpo de Cristo. E quando nós nos aceitamos à mesa, existe uma presença. Quando nós, como família, nos aceitamos à mesa, nós cuidamos um do outro. Amém? Existe algo muito maior na conexão da família do que apenas estar lá. Hoje eu tenho 2 filhos e eu percebo que o tempo passa muito rápido. Eu vejo o tempo crescer. Eu vejo o tempo aprender a falar. Eu vejo o tempo correr pela casa. Porque o tempo passa. E cada dia é um presente do Senhor. E às vezes nós nos esquecemos disso, porque nós estamos sempre correndo. E às vezes nós estamos fazendo coisas muito boas, coisas excelentes. Às vezes nós estamos trabalhando, às vezes nós estamos servindo o irmão, às vezes nós estamos servindo a própria igreja. Mas nós não podemos nos esquecer que o nosso primeiro ministério é o nosso lar. Eu brinco dizendo que lá na minha igreja tem 2 membros, né? E o pastor. Mas tem 2 membros lá na minha igreja que eu estou o tempo todo pregando para eles. Que é a Aurora e o Dom. E eles pegam junto comigo. E tudo que eles venham fazendo, eles querem fazer. Então, ali é a minha pregação. Eu até brinco lá no Instagram falando, o púlpito de hoje é esse. É uma pia cheia de louça. O púlpito é esse. É um quarto para arrumar. O púlpito, às vezes, é a criança que a gente tem que cuidar. Porque o Senhor está construindo algo. Amém? E Ele quer os corações disponíveis. E quem tem o coração disponível, ele vai entrar no que ele tem. Quem tem um coração ensinável, vai entrar no que ele quer. Quem está disposto a renunciar, vai viver o que ele tem. O plano perfeito, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Historicamente, os objetos do tabernáculo, eles não existiam no formato que Deus fez. Por isso, ele era tão detalhista, a ponto de dizer os centímetros, a altura perfeita, tudo o que ele queria. Porque não existia essa mesa. Essa mesa não existia. Nem os egípcios, que eram a tecnologia da época, né? Era a inteligência artificial da época, não tinha uma mesa como essa que Deus criou. Então, Deus estava fazendo uma coisa nova. Amém? E dentro dessa coisa nova, Ele estava nos comunicando algo. E os egípcios tinham mesa como se fosse isso aqui, ó. Placas de madeira ou de metal, onde eles colocavam as coisas em cima, mas era no chão. Então, essa mesa especificamente, Deus estava construindo pela primeira vez. E Ele colocou sobre ela o pão da presença. Amados, no tabernáculo, a mesa ficava do lado de fora do Santo dos Santos. Ela ficava de frente para o Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. Então, os sacerdotes que andavam por ali, que trabalhavam, porque tinha incenso para acender, tinha oferta para derramar, tinha muitas coisas para fazer naquele local, igual na nossa casa. Nós estamos sempre andando e fazendo alguma coisa. E se nós estivermos atentos, Deus está comunicando algo. Eu falei, Senhor, eu tenho pouquíssimo tempo para sentar e ler muitas coisas, eu não consigo. Tem sempre alguém chorando, eu comecei a me esconder lá no quintal. Amor, eu vou me esconder aqui no quintal, porque eles não vão deixar. Mas o Senhor comunica algo enquanto nós estamos fazendo as coisas. Amém? Se nós estivermos atentos. Então, aquela mesa ficava ali, os pães da presença ficavam ali, e os sacerdotes, eles viam o pão da presença. O pão da presença estava exposto. Ele não estava escondido. Jesus não está escondido. Ele não está escondido. Não é algo que você... Ai, meu Deus... Não! Ele veio, ele já morreu por nós. Há um livre acesso. Nessa época do tabernáculo não existia o livre acesso. E hoje nós temos o livre acesso. Eu vi um vídeo esses dias de um senhor que ele não sabe ler. E ele pega a Bíblia dele e ele chora. Porque ele diz assim, tanta gente sabe ler e não lê a Bíblia. E eu não sei ler. E eu queria tanto saber. E ele abraça a Bíblia dele e chora. Gente, é uma grande verdade. E às vezes nós temos a Bíblia, nós podemos ler a Bíblia. E nós não fazemos.
porque às vezes vai doer o que Deus quer tratar com você. Mas vai doer muito até que não doa mais. Até que haja o crescimento. Até que haja um novo nível, uma nova fase. Porque Deus está fazendo uma coisa nova. E se a gente for olhar, hoje, quantas vezes nós nos assentamos com os nossos familiares? Quando Deus fala que vai preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos, às vezes a gente pensa que é naquele tempo que tinha muitas guerras, né? Mas às vezes o nosso inimigo é algo que aconteceu no trabalho. E o meu marido vai chegar em casa com esse inimigo. E eu vou preparar uma mesa. E Deus vai tratar, porque o pão da presença está lá. Porque o pão da presença foi revelado. E tem uma frase que diz assim, que é no lar que o coração se forma. E é na mesa que ele se nutre. É na mesa que esse coração cresce. Eu tenho 2 crianças pequenas e é uma tribulação a gente sentar, mas eu obrigo todo mundo senta na mesa. E aí o menino, eu chamo menino, né, que é meu filho. Ele senta, a cadeirinha dele pequena, a gente botava em cima da mesa para conseguir alimentar ele, porque era mais fácil. Só que com isso ficava muito bagunçado, a gente não conseguia ter esse momento de mesa, sabe? Aí eu peguei uma cadeira de plástico, amarrei a cadeira dele. Eu disse, Aurora, agora nós vamos comer todos à mesa, sem o Dom estar em cima. Porque o Dom em cima, ele quer pegar tudo, né? Porque ele é bem tranquilo, ele é bem light. E aí eu amarrei o menino na cadeira, comecei a arrumar a mesa, coloquei as taças e a Aurora agora não bebe mais nenhum outro copo, a não ser na taça. Mãe, cadê meu copo? Oh, mãe, eu quero a taça. Aquela. Lá em casa só tem 4 e ela ainda tem que escolher aquela que ela quer. Mas ela entendeu. E foi muito rápido. E eu fiquei, meu Deus, como foi rápido? Quando a gente mostra uma coisa assim, é muito rápido que as crianças pegam, né? E ela agora só quer tomar, tudo que ela quer tomar na taça. Na mesa. Sem televisão, porque lá em casa não tem esse negócio de televisão na mesa. Mas eu entendo que é Deus tratando o meu coração. É Deus me mostrando algo que eu não tive. É Deus me dando a oportunidade de criar hoje neles a consciência da importância do lar, da mesa. E que eu estou ali todos os dias. E às vezes parece que é um trabalho que não acaba nunca. Sempre tem algo, mas Deus sempre está fazendo uma coisa nova. Amém? Será possível que uma pequena função do lar, quando negligenciada, acabe causando uma destruição de toda a instituição da família? Às vezes a gente negligencia pequenas coisas, achando que isso não vai ter relevância. Não, mas é uma besteira todo mundo comer junto. Ai, mas é frescura. Não, pra que isso? Quem nunca ouviu? Pra que isso? Pra que todo mundo tem que... Por que a gente tem que sentar? Por que eu tenho que brincar com meu filho? Por que eu tenho que ouvir o meu marido? Ai, que besteira. E as coisas vão se tornando pequenas besteiras. E é isso que o inimigo quer. Ontem a gente viu a peça, né? Quem esteve aqui viu que o que ele queria era apenas distrair aquela menina. E dali ela perderia uma grande oportunidade de construir algo novo. E ele distrai ela. E ela fica presa em algo que era apenas uma distração. E se tornou algo gigante. Porque foi só mais um dia, mais um pouco, depois eu faço. E acabou. E ela perdeu. E ela teve que esperar um novo trem passar para poder ela pegar. E às vezes o inimigo faz isso conosco dentro da nossa casa. Ele quer apenas nos distrair. Para que a gente não veja a bondade de Deus dentro do lar. Hoje me questionaram. Qual a importância da igreja na tua vida? Na vida da tua família? Eu falei, se não houvesse a igreja, um encontro genuíno com Cristo, eu não teria família. Quando o véu do templo ele se rasga, amados, não dá mais. O pão da presença já estava exposto e ele encontra a presença de Deus. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, com a obra de Cristo, com o seu Espírito, nós não conseguimos. Eu não posso mais viver sem. É uma fonte inesgotável de sabedoria.
é uma fonte inesgotável de alegria para a sua alma. Porque eu já passei dias muito, muito sombrios. E a palavra me salvou. E a presença do Espírito Santo me curou. E se há cura, amados, nós precisamos dela. E se há um lugar que nós precisamos alinhar, nós vamos ser alinhados. E se há algo que eu ainda não faço, que eu preciso fazer, eu vou ter que fazer. Porque eu vou sofrer as consequências. Não é Deus me castigando. É a consequência da minha escolha. Hoje eu tenho a oportunidade de criar um lar. De criar tradições. De construir 2 corações. Que são a herança do Senhor. Mas eu fui muito confrontada aqui nesse lugar. Muito, muito. Quantas vezes eu, no meu lugar, e o Senhor falava e eu chorava ali e me quebrava. Porque Ele estava construindo algo. E às vezes dói. Às vezes dói. Mas passa e vem a cura. E há um novo nível. E há um novo. Amados, eu não sei vocês, mas eu quero o novo de Deus. Nós estamos acostumados com a monotonia. Ah, é sempre a mesma coisa. Ei, o meu Deus é o Deus da criação. Olha tudo que Ele criou. Tem uma musiquinha que eu escuto com os meus filhos que é assim: dê uma volta e veja tudo que Deus fez. Foi muito bom. E aí eu falo, gente, o que Deus fez foi muito bom, Aurora? O céu, né? As plantas. E a gente vai lá pro quintal e fica cantando essa música. E nós temos esse Deus, que é uma sabedoria inesgotável, que é uma fonte inesgotável, e nós não acessamos. Eu acredito que a nossa igreja já ouviu muito sobre intimidade com Deus, amém? Assim que eu me converti, a Samile me falou uma frase: amiga, Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que se achegam a Ele. E eu queria ser essa filha que se achegava a Deus. Eu queria entender o que Deus quer para mim. Se tem um propósito na minha vida, o que é? Qual é esse propósito? Será que eu estou vivendo o propósito de Deus? E eu me questionava muito. O pastor fala que eu queria um cronograma, né? Minha filha, você quer um cronograma, é? Porque você quer uma grade curricular. Aí eu, de preferência, se o senhor pode mandar o PDF por e-mail. Aí ele, minha filha, com Deus não tem isso, não? Eu digo, mas como assim, pastor? Peraí, ainda. Como assim, pastor? Não tem uma grade curricular para eu seguir, fazer a prova e me sentir, né? Você vai sendo aprovada semestre após semestre. Aí ele, não, minha filha, que nunca vai receber o canudo, não. E ele brincava comigo, né? Porque eu sou um pouco sistemática. Mas a gente, às vezes, quer que Deus faça da nossa forma. Não, Deus, olha, eu quero receber uma palavra hoje no culto. Mas tem que ser o fulano. Porque se não for o fulano, não é o Senhor falando. Aí Deus, oxi, e tu quer mandar em mim? E às vezes a gente quer mandar em Deus. A gente quer mandar em Deus, gente. E a gente tem que entender que nós somos filhos, amém? E às vezes Deus faz porque Ele é misericordioso e diz, poxa, tá aqui, ó, fulano vai falar contigo. Porque Ele tem muita misericórdia, né, que se renova a cada manhã para a glória dEle mesmo. Então, antes do tabernáculo, Deus se relacionava na sarça, na montanha, no monte, de várias formas. E agora Ele escolheu um lugar para Ele estar. Amém? E que ali as pessoas iam ter acesso, né? O sumo sacerdote ia ter acesso. E os pecados deles... Ixi, esqueci do microfone. E os pecados dele iam ser perdoados, amém? E ia ter toda uma preparação, enfim. Mas vocês entendem que Deus está nos mostrando algo. Algo muito específico, que às vezes nós estamos esquecendo. Que às vezes nós estamos deixando para depois. Amém? E essa é a mesa que é preparada na presença dos nossos inimigos. Às vezes o inimigo vai ser algo que a minha filha passou na escola. Ela vai me contar lá na mesa, na hora que a gente estiver comendo. E ali vai ter cura. E vai ter conexão. Amém?
Eu acredito que Deus está nos chamando para construir lares sólidos. Não apenas uma família que vai para a igreja, amém? Não apenas uma família que serve na igreja, mas uma família que é a igreja dentro de casa. A base da sociedade é a família. E eu acredito que sem a igreja, a família já teria sido exterminada. Não existiria mais família, porque as mulheres não querem mais ter filhos. Eu era uma delas. Não tinha na minha lista da vida, esse não era um item. Eu também não queria me casar. E olha o que Deus faz. Eu era só uma irmã da igreja. Pegaram a referência? Eu não sou a baterista ainda, gente. Eu não... É um meme, tá, gente? Para quem não sabe, isso é um meme. Senhor, perdoa a tua filha, Pai. Mas Deus fez assim, Ele sabe, né? Ele não está surpreso com as minhas piadas ruins. Ele sabe exatamente o que Ele fez. E o propósito da mesa é a presença. Quando as famílias deixam de passar tempo no lar, a base da sociedade começa a sucumbir. Eu sofro por antecedência, eu tenho esse pequeno problema. A minha psicóloga está bem aqui, ela sabe. E ano que vem, provavelmente, ano que vem, meu marido vai entrar em um emprego que vai exigir dele mais tempo. E eu já estou orando a Deus para que nada se perca. Eu já estou orando a Deus para que os corações não se desconectem. Para que o propósito dentro da nossa casa não mude. Para que nada roube o tempo. E que todo o tempo que tenha seja frutífero. Amém? E nós precisamos do tempo. Nós não vemos o tempo passar, mas ele passa. E nesse tempo que está passando, o que nós estamos escolhendo? Né? No começo do ano, era para ele já estar nesse emprego e, enfim, acabou que o prefeito não chamou. E eu falei, amor, é o seguinte, o ano vai passar. Isso aí nós temos certeza. Se Jesus não voltar, o ano acaba. Normalmente, né, em dezembro, vai ter o Natal, o Ano Novo. Mas o que a gente vai fazer com esse tempo? A gente pode simplesmente... Não quero fazer nada. Ou a gente pode servir. Então, nós vamos servir ao Senhor. Né? E aí, esse ano, a gente assumiu um PG de casais. Tem uma célula lá na minha casa. E nós estamos trabalhando para o Senhor, amém? Porque é um trabalho. Mas nós podíamos ter dito, não, a gente não vai fazer nada. A gente vai ficar aqui do mesmo jeito que a gente está e pronto, acabou. Tá na liderança dos homens, pastor. Tu acredita? Oh, glória a Deus. Hoje a gente estava vendo, né? Aí ele serviu até no teatro. Eu digo, rapaz, esse homem é muito talentoso. O senhor tem que levantar mais ele. Aí ele é um anfitrião da célula, né? Aí lá vai ele limpar a casa. Vamos arrumar a casa bem rápido, porque hoje é dia de célula. A gente vai, ajeita os meninos, não sei o quê. E é uma loucura. Mas Deus tem sido bom, amém? Deus tem derramado da presença dele na nossa família. E o pão, lá em João, né? João 6,48 fala, eu sou o pão da vida. Esse é o pão que Deus colocou sobre uma mesa. Esse é o pão que Deus fez uma mesa, montou a mesa. Vocês vão comigo imaginando, na casa de vocês, você pega a mesa, aí você põe todos os utensílios que você tem, aqueles melhores. Porque a gente quer deixar o melhor para depois, mas hoje já é o depois de amanhã. A gente fica pensando, né? Ai, vamos deixar isso aqui para o dia especial. Hoje é o dia especial. E Deus vai lá, monta aquela mesa, coloca pratos de ouro, coloca o lugar do incenso, as vasilhas, os utensílios e coloca o pão. E Ele é o pão da vida. Amados, eu amo essas coisas que Deus faz. Jesus falou lá no Novo Testamento que Ele era o pão da vida. Só que Ele já estava sobre a mesa. Ele já estava diante da presença da arca. Amém? E às vezes nós não pegamos essas coisas que Deus mostra, e eu acho fantástico como Deus guia, né? Ele conecta o antigo com o novo e é sempre voltando para alguém, que é Cristo. É o Cristo. Não tem outra opção. A resolução do seu problema está em Cristo. A resolução da sua ansiedade está em Cristo. A cura da sua depressão está em Cristo. A sua prosperidade dentro do seu lar está em Cristo. Mas às vezes nós não queremos o Cristo. Nós negamos o Cristo, como Pedro disse.
que eu não conheço. Eu não o conheço. Porque andar com Cristo é renúncia. Andar com Cristo é renúncia. Não adianta a gente fazer as mesmas coisas, viver a mesma vida e achar que está andando com Jesus. Porque sempre tem algo para Ele tirar de nós. E eu não estou falando que Deus vai roubar o teu carro. Não é isso. Deus vai tirar marcas profundas. Deus vai trazer cura para coisas que você nem lembrava. Ele vai restaurar profundamente aquilo que foi tirado de você. Seja uma paternidade, seja o amor. Eu não sei se você passou por alguma rejeição, mas Deus não te rejeita. Cristo está sobre a mesa. E Ele está nos chamando para ceiar com Ele. E Ele está nos convidando para ceiar. Eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Muitos dizem que Jesus era... Eu já ouvi pessoas falando que Jesus era um beberrão, porque Ele estava sempre no meio das confraternizações com pessoas que não eram dignas. Ei, amado, sabe o que Ele estava fazendo? Ele estava restaurando pessoas. Ele estava mudando histórias na mesa. Ele estava construindo identidade quando Ele se assentava com aqueles perdidos, com as prostitutas, com os ladrões. Ele estava trazendo, ei, tem dignidade para você. Ei, tem restauração para você. Você não é isso que você faz. Eu te amo, apesar de você. Amados, eu não sei vocês, mas eu quero esse Cristo. Esse Cristo que a presença dele nos inunda a ponto de nós não nos reconhecermos mais. Ei, Ele está fazendo algo novo. Eis que Ele está fazendo algo novo. E a mesa continua posta. Mas nós estamos muito ocupados para nos assentarmos. Nós estamos fazendo coisas muito importantes e boas para não nos assentarmos na presença daquele que morreu por mim e por você. Nós estamos ocupados conquistando coisas na terra. Isso não é errado, isso são coisas boas. Mas nós não podemos perder aquilo que é precioso. O difícil, às vezes eu escuto pessoas falando, mas é muito difícil ler a Bíblia todo dia. É muito difícil ter uma vida de oração. Eu não consigo. Eu oro um dia, oro dois, eu não tenho mais vontade. É muito difícil renunciar isso aqui. Esse pecado é tão saboroso. Ei, sabe o que é difícil? Difícil é você passar por um problema na sua vida e não ter uma palavra para te sustentar. Difícil é o inimigo dar um sopro e você cair, porque você não tem base. Você não tem raiz profunda. A sua casa não foi construída sobre a rocha. Essa é a parte difícil. É você olhar e achar que não tem esperança. Dói muito achar que não tem esperança. Não tem cura. Não tem resolução. Mas o pão continua lá sobre a mesa. E nós nos esquecemos. Nós deixamos para depois o que é precioso. Ele é o pão da vida.
Ele fala para a mulher no poço que se ela tomar aquela água, nunca mais ela terá sede. E eu quero essa vida desse pão. E eu quero de todo o coração que você também deseje essa presença, essa cura, essa restauração. E para vocês que são jovens, às vezes parece besteira. Eu vou melhorar a frase para vocês que não são casados, porque eu sou jovem, amém? Aleluia. Cadê o Beto? O Beto me confundiu com a Ciane ontem, gente. Com a Ciane. A Ciane tem quantos anos, Ciane? 19? 19 anos, olha aí, que glória a Deus. Olha que maravilha que Deus faz, não é mesmo? Mas para vocês que ainda não têm a família de vocês, escutem os pais. Dê ouvidos. Ai, mas meu pai não é crente, mas ele continua sendo autoridade sobre a tua vida, amém? Continua tendo autoridade. E tudo que um pai faz por um filho é por amor. Hoje eu entendo isso. O amor de uma mãe, o amor de um pai, que quer proteger, que quer cuidar. Então, amados, vocês que ainda não são casados, que estão sob a autoridade dos seus pais, ouçam. E acate. É proteção. É proteção. Tem uma historinha que a gente conta para as crianças, que eu peguei da Ellen um livro, que é a Bernadette, sabe? E a Bernadette, ela é uma ovelha que ela tem um bom pastor. E esse bom pastor, ele constrói uma cerca para essa ovelhinha. E essa cerca, obviamente, é para o bem dela. E esse é o nome do livro, é para o meu bem. E essa ovelha é muito sapeca e ela quer saber o que tem nessa floresta. Ora mais. Será que esse pastor sabe mesmo alguma coisa sobre a vida? Será que ele sabe mesmo o que é melhor para mim? E ela pula a cerca. Ela pula a cerca, entra numa lama, fica toda suja. É toda uma história, ela fica molhada e ela sente falta do abrigo. Porque era muito mais fácil quando ela estava lá no aprisco. Porque ela tinha comida, porque ela tinha um lugarzinho para ela dormir, descansar. Só que a Bernadette queria ver a vida, né? Ela queria saber como era e ela acabou quebrando a cara. E aparece um lobo, e o lobo quer enganar a Bernadette. Eu conto assim para meus filhos. Aí a Aurora, papai, lê a história. O Igor lê a história só lendo a história. Não tem graça, né? Você tem que fazer toda uma encenação. E a Bernadette, no fim das contas, escuta passos muito fortes. E ela tem medo, ela fica escondida. Mas é o bom pastor que veio recuperar aquela ovelha. A ovelha que quis se perder. Ela não se perdeu porque ela estava andando por um caminho e entrou pelo outro. Ela quis se perder. Eu quero fazer desse jeito. E ela sentiu muita falta do bom pastor. E ela teve vergonha de voltar para lá, porque ela achou que o bom pastor ia estar com raiva dela. Mas o bom pastor pega ela no colo, abraça ela e leva ela para casa. E nós temos um bom pastor, amados. Essa é a história. E essa sempre vai ser a história. Cristo. A restauração da nossa casa está em Cristo. A restauração da nossa alma está em Cristo. Não tem outro que possa fazer. Outro que sonde os corações. Não tem outro. Não tem. Ei, eu já estudei muitos filósofos. Eu fazia faculdade de sociologia. Nenhum deles mudou a minha vida. E todos eles continuam mortos. Não tem um que ressuscitou. Não tem um que ressuscitou. Apenas o Cristo. O Cordeiro. Aquele que nos dá tudo o que nós precisamos. A nossa suficiência está em Cristo. Não importa a tribulação que você esteja passando. Eu passei por uma tribulação muito grande na gestação do meu filho. Todos os exames diziam que meu filho ia ter síndrome de Down. Mas Jesus sempre me mostrava, Ele é perfeito. E a minha casa foi construída sobre uma rocha chamada fé. E o vento bateu durante 9 longos meses.
E a casa não caiu. Porque ela tinha um Cristo que ouvia todo o meu choro, o meu medo, a minha angústia. E ele trouxe restauração. E ele trouxe vida e esperança. Esse é o nosso Deus. Amados, e eu não tenho como dizer não para ele. Não tem como você dizer não para ele, porque ele é perfeito. E nele não há sombra de variação. Eu não sei vocês, mas eu mudo de humor várias vezes em um dia. A gente que é mulher, a gente tem esse probleminha, né? O que foi, amor? Não sei o que foi. Nem eu sei o que foi, uai. Aí depois eu vou, não foi nada. Mas não foi nada não, amor. Tá tudo bem, tá tudo normal. Mas em Deus não há sombra. Esse é o seu caráter. O caráter dele não muda. Ele é, era e há de vir. Ele sempre foi e sempre vai ser. Amado, se existe uma segurança maior do que o caráter de Deus, me mostre agora que eu compro. Porque eu nunca vi algo tão sólido quanto o nosso Deus. Aquele que não perde batalhas. Você está passando por uma batalha, se alista no exército de Deus. Se alista no exército dele, ele tem uma armadura perfeita para te vestir, para te revestir. E que os teus inimigos, eles vão todos cair e correr por 7 caminhos. Esse é o nosso lugar. O lugar de restauração. O lugar de deixar Deus tratar. De deixar Deus tirar. De deixar Deus colocar verdades. Que toda mentira saia e que toda a verdade da palavra entre. Esse é o lugar. Esse é o propósito da mesa. Que se você ainda não fazia isso, de se assentar à mesa com os seus, que você possa começar a fazer. Porque eu comecei e tem sido bênção. Claro que a gente tem criança e às vezes dá mais carão do que pais, né? Aí no final eu falo, a mesa é um lugar de paz e harmonia. Então já sai o menino chorando, menino que não quis comer, cuspiu, né? É uma bênção, é maravilhoso. Joga o copo no chão. Aleluia! Uma hora vai acontecer, amados. Eu tenho fé. Minha visão não está no agora. Está no que eu estou construindo. E se eu posso construir algo novo que não foi construído em mim, eu quero essa oportunidade. Amém? Que nós possamos nos assentar com esse pão. Que nós possamos estar com essa presença. Pode vir, amigo. E que nós não nos esqueçamos que ele está posto sobre uma mesa. O cordeiro está posto. Ele morreu, mas ele ressuscitou, amém? E quando ele ressuscita, existe aquela passagem de Emaús, que quando ele ressuscita, ele está conversando com 2 deles. E eles não o reconhecem. Por que eles não reconhecem? Mas sabe quando eles reconhecem o Cristo ressuscitado? Quando ele parte o pão. E a partir o pão, os nossos olhos foram abertos. Esse é o nosso mestre. Nós estávamos com ele, nosso coração queimava enquanto ele compartilhava das Escrituras. Mas eles não sabiam, eles não viam, os olhos estavam encobertos. Foi muito rápido, vocês não acham, não? Porque Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia e os olhos já ficaram encobertos. Algo já foi desconectado. Algo já foi perdido. Eu não consigo mais ver o Cristo. Ele estava comigo, ele estava falando comigo. Mas ao partir o pão que foi moído, o pão que foi partido é ele. E hoje ele nos dá a oportunidade de termos comunhão. E ele fala, quem não comer do meu corpo e quem não beber do meu vinho, do meu sangue, não terá parte comigo. Amados, eu quero esse pão.
E mais do que querer, eu preciso dele. Porque querer depende da minha vontade. Mas se tem uma necessidade, nós sentimos fome, é uma necessidade básica. Se é necessário, eu preciso. E se Cristo é necessário, eu preciso dele. E se tem algo para ser restaurado, ele tem a restauração. E se tem algo para ser quebrado, ele tem. E se ele está fazendo uma coisa nova, eu quero estar dentro. Onde foi que Jesus se reuniu com seus discípulos? À mesa. Onde ele escolheu passar o último momento? Na mesa, com todos. Até com aquele que iria trair. E até com aquele que iria negar. Na mesa, partindo o pão e compartilhando o vinho. Se eu não me engano, eu não sou historiadora, amém? Mas o pão não vinha cortadinho, eles realmente partiam o pão. E o pão era um pão grande que era repartido, cada um pegava a sua parte. E eles estavam partindo o pão, que é uma figura do próprio Deus, do Cristo. Amém? E eles estavam, até aquele que traiu, até aquele que negou, que se achou que não era mais digno. Pedro não se achava mais digno de ser discípulo. Mas quando Jesus retorna, ele fala, chame os discípulos e a Pedro. Porque Pedro já tinha voltado para os barcos. Vocês não acham que foi muito rápido? Viver com o próprio Cristo. Ver os milagres e rapidamente me desconectar e voltar. O que nós estamos fazendo? Para onde nós estamos voltando? Por que nós não estamos avançando na nossa fé? Porque nós estamos voltando. Porque nós não nos achamos dignos de estar na presença. Porque eu sou pecador demais. Quando eu melhorar, eu vou para Jesus. Quando eu parar de fumar, eu vou para Jesus. Não, quando eu parar de beber, eu vou para... Ei, ele é a cura para o teu vício. Independente de qual seja. Ele é a cura. Porque nele há ampla suficiência. Ampla suficiência. Imagina você entrar no mercado e você poder pegar tudo. Ei, esse é o nosso Deus. E está posto. Nos esperando. Ele está nos esperando. Onde ele diz que vai jantar, ele fala para Zaqueu, ei, eu vou jantar na sua casa. E ele é julgado por aquilo. Com esse tipo de gente. Como assim? Por que ele não vai para a casa dos fariseus, dos mestres? Ei, porque ele estava restaurando pessoas. Porque ele estava buscando aquelas pessoas. Porque ele estava mostrando, existe um lugar. Existe uma identidade. Quando ele fala que faz apenas aquilo que vê o Pai fazer, ele está nos mostrando a face do nosso Deus. Ele está nos mostrando o caráter do nosso Deus. E por que eu preciso fazer? Por último, ele se reuniu com seus discípulos à mesa. E onde ele diz que vai nos esperar? Onde ele vai nos esperar? Lá em Apocalipse ele diz que ele vai cear conosco. Ei, amados, tem importância nessa mesa. Porque ele vai cear conosco. E ele diz que não vai mais beber vinho até que nós estemos lá com ele, para cear com ele na eternidade. Que nós possamos partir o pão. Que nós possamos, Senhor, entender toda a profundidade que Tu está nos mostrando.